Bom, eu tenho uma palavra para ministrar nessa noite, e o tema da nossa pregação é Estamos em Guerra. Na quarta-feira a gente está falando, assim que eu luto minhas guerras, né? E a gente está um pouco inspirado com esse negócio de guerra. E eu vou estar ministrando hoje Estamos em Guerra. Mas é mais no sentido de abrir os olhos espirituais para nós entendermos o que está por trás de certas coisas que acontecem. Que a gente leva tudo às vezes no plano físico, né? Mas tem coisas que vão muito além das questões físicas. E se nós cremos num Deus que é espiritual, então nós temos que automaticamente crer no mundo espiritual. Amém? Glória a Deus. Eu queria ler com vocês o livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 6. Abacuque, capítulo 1, versículo 6. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abacuque, capítulo 1, versículo 6 diz assim: Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa-nos, Pai, nessa palavra, Deus. Deus, em nome de Jesus, venha ministrar as nossas vidas, Pai. Tudo aquilo que eu tenho preparado, seja conforme o teu querer e vontade para ser agora, Pai, falado nessa noite. Em nome de Jesus, tira todo impedimento, todo obstáculo, toda sonolência. Deus, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Pedimos a Ti, Senhor, ilumina os nossos pensamentos, faça-nos entender a Tua palavra. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele prepara o seu povo para uma terra que emana leite e mel. Isso traz no coração das pessoas a esperança de terem suas vidas dias melhores. E as promessas de Deus, elas nunca se frustram. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então tudo que Deus ele falou, dentro de todo o âmbito histórico, bíblico, ele vai acontecendo gradativamente, e provando e aprovando que Deus é Deus, que Deus ele faz, que Deus ele fala, e as coisas de fato, elas acontecem. Mas também Deus, ele é um Deus que ele alerta o seu povo, ele nos avisa. Ele nos avisa quando estamos errados, Ele nos avisa quando estamos indo para um mau caminho, Ele nos avisa quando estamos fazendo algo que desagrada a Ele. E para o povo de Deus no Antigo Testamento não era diferente esse relacionamento. Deus ele falava. Se Deus ele fala hoje conosco através do Espírito Santo que testifica, através de visões, através de sonhos, através de profetas, no Antigo Testamento, Deus, ele levantava grandes profetas, grandes homens de Deus, para de alguma forma poder alertar o povo dele sobre o caminho que eles estavam seguindo. Então a questão não é a bênção que Deus não liberou, mas é como se está usando a bênção que Deus liberou. E o povo de Deus, ele foi um povo muito honrado, muito abençoado, quando eles saem lá de Ur dos Caldeus e começam a marchar rumo à terra prometida, que vai culminar na vida do grande Josué, que vai atravessar o povo e vai conquistar os territórios que já estavam ali declarados por Deus, que seriam territórios do povo de Deus. Eles vão travar grandes batalhas para que eles pudessem conquistar tudo aquilo. Mas esse mesmo povo que constrói uma grande história de livramentos, de conquistas, de presenciar a glória de Deus através de diversos momentos, esse povo é o mesmo que agora vai se esquecer de tudo que Deus tinha feito.
E eu te faço uma pergunta: o que leva uma pessoa que vivenciou tantas coisas tão lindas em Deus, que pôde experimentar tantas coisas incríveis do Senhor, agora se esquece de tudo que Deus fez em sua vida e caminha numa direção contrária a tudo aquilo que Deus ordenou, a tudo aquilo que Deus direcionou o povo para fazer? Assim estava o povo de Deus, numa direção oposta a tudo que Deus ele queria. Então, quando nós entendemos que nós estamos num caminho errado, a ideia é que se haja uma conversão. É que pegue, Senhor, me perdoe porque eu errei. E Deus, ele abençoa porque ele sabe do nosso coração, ele sabe da sinceridade, do arrependimento. E as coisas começam a caminhar rumo a um livramento de Deus. Mas essa não era a realidade desse povo. Nós estamos falando de um povo que foi levantado por grandes profetas do Senhor, mas era um povo que ainda assim caminhava em rebeldia. Isaías foi levantado, Jeremias foi levantado. Enfim, vários profetas no Antigo Testamento no sentido de alertar o povo sobre aquilo que poderia acontecer, o que estava para acontecer. Então, quando nós lemos em Abacuque, aqui no capítulo 1, no verso 6, Deus agora, ele não está no sentido de falar assim: olha, estou enviando profetas para dar um alerta. Deus está falando o que vai acontecer. E a palavra que Abacuque vai liberar não é uma palavra doce, não é uma palavra que um rei gostaria de ouvir. O rei gostaria de ouvir o quê? Deus está mandando eu dizer que vai vir prosperidade aí, vai vir bênção aí. Não, Deus levanta um profeta para dizer: olha aqui, a partir de agora, assim diz o Senhor, estou levantando os babilônios. Você imagina, um povo completamente contrário, um povo completamente avesso aos princípios do cristianismo, agora vai ser levantado. E levantado por quem? Por Deus. Deus vai levantar esse povo. Deus vai autorizar que esse povo fique em ascensão e conquiste outros territórios. E ainda aqui no texto de Abacuque vai dizer que é um povo cruel e violento. Por que é um povo cruel e violento? Porque por onde eles passam, eles vão exterminar o que tiver que exterminar. Eles vão aniquilar o que tiver que aniquilar. Eles não trabalham com nenhum tipo de princípio. Eles vão lá e fazem aquilo que é do seu próprio prazer, sem nenhum fundamento, sem nenhum propósito, sem nenhuma razão, simplesmente porque isso está no coração deste povo. E agora eu queria ler com vocês no Salmo de número 53. Nós vamos ler o verso 3 e 4, Salmos 83, verso 3 e verso 4, que diz assim: tramam com astúcia contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos, dizem: venham, exterminemos a nação de Israel, para que ninguém se lembre de sua existência. Aí pulando para o verso 12, o mesmo salmo, só que o verso 12: pois disseram: vamos nos apossar das pastagens de Deus. Então esse povo, ele não é só levantado para uma dominação territorial, ele é levantado com um ódio para exterminar o povo de Deus, para acabar com tudo aquilo que simbolicamente aponte para Deus. Então é uma ação avassaladora de conquista e de destruição. E aí você pode me perguntar assim: Adércio, Deus deixou isso acontecer? A questão não é se Deus deixou ou não acontecer, é o povo que deu brecha para que isso viesse a acontecer. Se Deus não deixasse isso acontecer, seria um Deus injusto, porque o povo estava rebelde, o povo estava fora dos caminhos do Senhor, o povo estava fazendo o que queria. Eles tinham que ter a justiça aplicada sobre as coisas que eles estavam praticando.
Deus não é o pai que passa a cabeça na rebeldia do seu filho. Deus não é o pai que vai acobertar os erros do seu filho. Deus não é o pai que vai isentar o seu filho de ter que enfrentar as dificuldades, as ações da vida. Deus não é o pai que vai esconder o seu filho para que ele não tenha que lidar com conflitos. Então o que Deus estava fazendo com o seu povo era caminhando o seu povo para um amadurecimento, para que eles pudessem entender de fato os benefícios que eles teriam servindo ao Senhor e os malefícios que eles teriam não servindo ao Senhor. Então não se trata de um Deus que vem e começa a derramar fogo do céu para exterminar, mas é um Deus que é justo para, aleluia, autorizar a justiça ser aplicada na vida daquele que não serve a Deus. O que adianta a pessoa, ela rouba, ela faz o que quer e no final das contas ela vai ter bênção de Deus? Sem se arrepender? Sem renunciar? Não. Deus é um Deus que ele deixa as consequências para os atos que as pessoas elas cometem. Então o que está acontecendo nesse contexto é uma questão que envolve a esfera espiritual. O tema da ministração é estamos em guerra. E quando nós olhamos para o ambiente físico, nós não conseguimos ver nada. Nós seguimos a nossa vida. Alguns vão achar que aconteceu isso aqui, mas não tem nada a ver. Alguém te xingou no trânsito, não tem nada a ver. Mas se você coloca as lentes espirituais, você vai ver que tem tudo a ver. Você vai ver o quanto que o inimigo te odeia. Então esse povo que foi levantado, eles tinham um DNA. De acordo com o dicionário bíblico, caldeus significa demônios que são andarilhos. O original da palavra caldeus, demônios que são andarilhos. Então agora pessoas possessas por ira, por contenda, por desgraça, eles começam a dominar, eles começam a cercar, eles começam a subjugar o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus estava em rebeldia. Então quando eu abro brechas na minha vida, quando eu deixo o ódio entrar, quando eu deixo o rancor entrar, quando eu deixo as minhas vontades prevalecerem acima das vontades de Deus, eu estou automaticamente deixando entrar na minha vida influências diabólicas, influências demoníacas. Porque a coisa que o inimigo ele mais quer ver de mim e de você é um comportamento avesso à palavra de Deus. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver aquilo. Não, pode seguir isso. Não, faz desse jeito mesmo que vai dar certo. Então, tem alguém patrocinando, e Deus que não é, mas tem alguém patrocinando. Então, junta a sua vontade, junta os prazeres da carne com a influência do inferno, com a influência do diabo, e aumenta, intensifica esse nível. A Bíblia fala assim, irmãos, que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas ao nosso derredor está o diabo. E ele está bramando como um leão, ele está ali com os dentes dele, ele está querendo atacar, ele está querendo interferir, ele está querendo influenciar, ele está querendo paralisar a sua vida espiritual, ele está querendo fechar você com relacionamento com Deus, mas ao seu redor tem os anjos do Senhor. Mas o texto diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que os temem. E como que eu gero temor por Deus? Como que eu vou temer a Deus? Reconhecendo Ele, reconhecendo a soberania dEle. Eu só vou poder temer aquele que eu me relaciono, aquele que eu tenho intimidade. Porque quanto mais próximo eu estou de Deus, mais a minha mente se abre para entender a grandeza de Deus e a capacidade que Deus pode exercer sobre minha vida e sobre o meu contexto de vida. Então os anjos do Senhor estão ali guardando o povo dele. E o diabo é como se fosse um andarilho. O diabo é como se fosse os caldeus, que é aquele que vai como um andarilho,
É um demônio andarilho, e ele procura quem ele possa destruir. E por que nós temos que adotar esse tipo de visão quando nós falamos sobre o diabo? Porque ele perdeu absolutamente tudo. Então o único propósito da existência dele é também exterminar a vida daquele que pode alcançar alguma coisa em Deus. Por isso que ele quer ver a gente afastado da igreja, por isso que dá canseira para vir na igreja, por isso que dá sono para vir na igreja, dá sono para olhar a palavra de Deus, dá preguiça para jejuar, dá preguiça para orar, por isso que dá certa desmotivação. Porque a ideia é o diabo conseguir nos cercar de uma tal forma que a gente está, mas não está. Então o povo de Deus tinha uma identidade de Deus, mas não estava em Deus. Então não basta ter título, eu tenho que ser, eu tenho que estar na presença. Não bastava eu ter o título de sacerdote, eu tenho que estar em comunhão e em concordância com a palavra. Eu tenho que estar com o meu coração envolto na presença de Deus, porque é isso que vai testificar de fato se eu sou ou não um servo do Senhor. E isso o diabo sabe de longe, ele enxerga de longe, ele vê de longe. Então essa guerra espiritual, ela se trata de um mundo físico que nós habitamos, de um corpo físico que nós habitamos, mas que todos os dias, constantemente, nós somos influenciados por questões espirituais. Como assim questões espirituais, Aderson? Livro de Efésios, capítulo 6, do 10 em diante, fala de uma armadura, mas ele vai trazer algo específico. Ele vai trazer duas esferas, que é os principados e as potestades nas regiões celestes. Principados tem a ver com príncipes. Então quer dizer, 1/3 dos anjos que caiu do céu, agora se tornaram demônios. E esses demônios, esse 1/3, eles são organizados na terra, e eles operam de maneira regional, de maneira centralizada, com objetivos, com estratégias. Ou você acha que é só o povo de Deus que é organizado? Só o reino de Deus que é organizado? Então a nossa estrutura física pode não enxergar isso, mas é real. Quando uma pessoa ora por um enfermo e o enfermo é curado, a oração ela sobressaiu, ela foi para a esfera espiritual. Houve algo que é inexplicável racionalmente. Quando a pessoa está com tumor e vai no médico e faz um exame, e o médico fala, você vai ter que fazer um tratamento muito intenso, a situação é difícil. E a pessoa fala, não doutor, eu vou orar, porque eu sou cristão, eu vou orar. Quantos testemunhos? A pessoa vai e começa a fazer o tratamento, faz um outro exame, o médico fala, que é isso? Sumiu. Não, peraí que eu vou ter que chamar a comunidade de médicos, nós vamos ter que analisar isso direito, nós vamos ter que repassar os exames, nós vamos ter que ver isso novamente, porque algo está errado. Mas não é que está errado. É porque, aleluia, quando nós servimos a um Deus em espírito e em verdade. Quer dizer, eu sirvo a Deus fisicamente e espiritualmente. A Bíblia fala, andar em espírito para não cumprir as vontades da carne. Então agora eu caminho, e quando eu caminho nessa direção, eu caminho no sobrenatural de Deus. E essas coisas espirituais que poderiam influenciar minha vida, quando os demônios tentam se aproximar para tentar alguma coisa, eles não têm êxito nenhum, porque eu estou cercado pela graça, eu estou cercado pelo poder de Deus. O meu corpo tem a luz do Senhor, e essa luz faz os demônios ficarem cegos, eles não conseguem se achegar a mim. Então caldeus são demônios andarilhos. Olha o que diz em Mateus capítulo 12, do versículo 43 ao 45. Quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Então diz, voltarei à casa da qual saí. Ele volta para a sua antiga casa e a encontra, repita comigo, vazia, varrida e arrumada. Vazia, varrida e arrumada.
Então o Espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior do que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. Então quer dizer, outra hora o camarada estava servindo a Deus, ele tinha temor de Deus, ele seguia princípios da palavra de Deus, ele procurava ter a sua vida reta, mas coisas aconteceram na sua vida que ele se deixou escorregar. O inimigo aproveitou dessa circunstância para influenciar na mente dele. Só que ele está limpo, nós lemos o texto, ele está com o ambiente espiritual dele varrido, quer dizer limpo, né? Está vazio, está tranquilo, está arrumado, está em ordem. Então não basta só ele enfrentar só os problemas que ele já tinha antes. Essa galera problemática que habitava nele antes vai vir com mais 7. É mais 7 demônios para perturbar, para aprisionar, para atazanar, para vir no pensamento, para lançar culpa, para lançar ódio, para lançar rancor, para lançar mágoa. Imagina, irmão, olha o tanto de peso, olha o tanto de coisa. A pessoa estava na igreja, um santo abençoado, saiu, só Deus na causa. O cara causa mais do que o ímpio. Quando o crente sai da igreja, ele causa mais do que quem nunca foi para a igreja. Ele faz uma vez, por quê? Não é só uma questão dele, a decisão foi dele, as consequências vieram. Mas nós estamos falando de ações demoníacas que vêm sobre a vida dessa pessoa, e ela começa a ter atitudes que ela não tinha antes. Ela começa a fazer coisas que ela não fazia antes. Ela começa a se deixar influenciar por coisas que não influenciavam ela antes. Então não é simplesmente só uma atitude dela, mas o inimigo dá uma forcinha para que ela venha cair no laço do passarinheiro, na peste perniciosa. As setas diabólicas começam a fazer efeito sobre ela. Ela começa a ser minada, ela começa a ser paralisada espiritualmente. Você olha para a pessoa, você vê um semblante de alguém cansado, de alguém para baixo. Então, no reino de Deus, bagunça não representa o caráter de Deus. Então, uma questão de bagunçado, uma vida desordenada, desregrada, isso não externa o caráter de Deus. O crente não precisa ser rico, mas precisa ser limpo. Então não tem a ver com riquezas materiais, mas tem a ver com uma busca de santidade espiritual. Tem a ver com o cristão, ele está fazendo aquilo que vai apontar para Cristo. Ele adotar para a vida dele um padrão do reino de Deus. No mundo espiritual, bagunça é sinal de presença demoníaca. Só que aí eu trouxe 2 referências para você entender a bagunça que nós estamos falando aqui. Primeira, desorganizados. Pessoas que não têm organização, que é bagunceira. Esse tipo de pessoa precisa tomar cuidado, porque o diabo está sapateando. O diabo está usando de gato e sapato, como diz. Está usando, porque a pessoa já é bagunçada, é desorganizada, é desordenada. É uma vida desorganizada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É uma vida. Uma hora tal, outra hora não tal, uma hora é constante, outra hora não é constante, uma hora faz, outra hora não faz, uma hora se dedica, outra hora não dedica. Você vai lá no serviço, é uma coisa totalmente desorganizada e tal, tudo sempre atrasado, tudo sempre protelando, sempre arrastando as coisas. E o diabo ali, influenciando. Segundo, desarrumado, que estão desorganizados, bagunçados e descompostas. Isso tem a ver com objetos. Isso aqui está fora do lugar. Olha que está fora do lugar. Você vai lá em casa, lá tem os brinquedos da sala no quintal, é brinquedo no quarto. Mas o que a Bíblia está falando é da sua vida. Como está a sua vida. Essas coisas não são importantes para Deus, mas a sua vida é. Você já foi na casa de alguém que é uma casa bonita, organizada, mas você olha para a pessoa e você fala, está desorganizado. Tem algo desorganizado, tem bagunça. Você olha, tem um peso, tem uma carga espiritual.
Você vê que a pessoa precisa de uma ajuda, ela precisa de oração, ela precisa de intercessão. Às vezes você vai na casa de alguém e você fala, esse ambiente precisa de oração, esse ambiente precisa de Deus, esse ambiente precisa ser declarado o nome de Jesus aqui. Então com Deus não se brinca. Se acreditamos em Deus, nós temos que se lembrar que existe o diabo e seus adébitos, que também influenciam o tempo todo, e que está sempre procurando uma casa vazia para habitar. Está sempre procurando alguém que vive de desculpas para que ele possa usar essa pessoa. No livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no terceiro ano do rei de Joaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. Lembra o primeiro texto bíblico que nós lemos? Lembra Abacuque? Abacuque profetizou o quê? Que Deus ia levantar os babilônicos. Nabucodonosor era caldeu. E eu falei para você o que são caldeus no original. São demônios que são andarilhos. Então agora vem esse demônio desse Nabucodonosor, e ele vai subjugar agora o povo de Deus. Ele vai colocar em xeque o povo de Deus. Eu não sei, às vezes nós somos crentes só para confiar em Deus. Nós somos crentes só para acreditar em Jesus. Mas quando fala de inferno, é até raro você ver. Tem igreja que nem comenta mais isso. O pessoal parece que pula as páginas bíblicas. A Bíblia fala mais sobre o diabo do que sobre Jesus. Pastor do céu, olha a Bíblia. Lê a Bíblia. Você sabe por que a Bíblia diz isso? Para que eu e você venhamos entender a guerra que nós temos diária. Para que eu e você venhamos entender com quem nós estamos lidando. Você está lidando com o diabo que é caído, vai para o inferno, está declarado o fim dele. Ele é um derrotado. Mas ele quer levar você que pode ser salvo. Ele quer levar você que pode conquistar a coroa da vida eterna. Ele quer levar você que pode ser templo do Espírito Santo, que pode ser ungido, consagrado e usado para a glória e honra do nome do Senhor. Então ele tenta paralisar eu e você. Ele tenta fechar nossa boca. Ele tenta fazer a gente ter vergonha, a gente ter receio, a gente ter questionamento, a gente ter tudo para não fazer as coisas de Deus, porque ele sabe que o dia que eu e você começar a fazer as coisas de Deus, o inferno começa a perder. Os adeptos do diabo começam a perder. São vidas ganhas para o reino de Deus, porque ele sabe que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, Nabucodonosor, ele vem para roubar duas coisas. A primeira delas, ele vem para roubar a casa do tesouro. Olha só, Daniel capítulo 1, versículo 2. O Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus, com D minúsculo, de seu Deus. E o que nós lemos em Salmo, que estava falando lá? Que ele vem o quê? Para roubar, não vem para saquear. Ele vem para tirar as coisas de Deus, para dominar os territórios. Nós estamos falando de questões, irmão, que tem valor simbólico. Utensílios da casa de Deus são valor simbólico, são utensílios usados no templo do Senhor. Deus manifestava no templo no Antigo Testamento. Eram utensílios consagrados ao Senhor, para serviço nas coisas do Senhor, e que agora estão sendo roubados para serem usados para deuses, para o paganismo. Sabe o que estava acontecendo ali? Uma transação de poder. Estava levando a autoridade para outro lugar. Então a autoridade, ela sai daqui e agora ela vem para cá. Ela vem para o terreno do inimigo. O inimigo vai ter autoridade agora. Então dízimo na casa de Deus traz autoridade para a igreja. Te coloca em lugar correto com o Senhor Deus e te dá autoridade. Mas como assim, pastor? Eu entrego o meu dízimo
e aí instantaneamente eu tenho autoridade. Como que funciona isso? Eu estou falando de questões espirituais, amém, irmão? O tema da ministração é estamos em guerra. Estou falando de questões espirituais. A entrega do meu dízimo, ela transcende a questão física, ela caminha para um plano espiritual, louvado seja Deus. Eu me coloco na posição bíblica, eu me coloco em submissão aos princípios da palavra de Deus. Eu me coloco como alguém que está fazendo parte da obra santa do Evangelho de Cristo Jesus. Isso tem um poder espiritual. Quando o diabo vem, quer acabar com a sua empresa, quer fazer a sua empresa falir, quer fazer você ser demitido, coloca contenda, o seu dízimo ele paralisa essas questões. O seu dízimo paralisa essas influências demoníacas que queriam vir para atacar, para afrontar, para que ver a derrota da sua vida financeira. Segundo, ele rouba duas coisas, Nabucodonosor. Segundo, ele rouba a futura geração de Israel. Quem era a futura geração de Israel? Eram os jovens. O diabo ama os jovens. Ao longo da história, o diabo sempre colocou os jovens como plano principal. Como assim, pastor Adércio? Na Segunda Guerra Mundial, quem é que foi para a linha de frente da batalha? Quando Hitler fazia os seus discursos de ódio, quem eram os primeiros a estar ali na linha de frente, irmão? Eram os mais velhos, eram os idosos? Eram os jovens, estavam lá. Hein? Quando Mao Tse Tung fez aquela revolução cultural e aquele povão todo lá, quem é que estava na linha de frente? Quem é que estava cuidando das regiões fronteiriças? Quem é que estava subjugando o povo? Quem é que estava fazendo investigações? Eram os jovens. Na União Soviética, quem é que estava indo para as missões? Quem é que estava fazendo? Eram os jovens. Eram os jovens. Eram os jovens tanto para o bem quanto para o mal. Os jovens são o alvo. E Nabucodonosor entendeu que se ele conseguisse subverter, se ele conseguisse tirar os valores da juventude, ele conseguiria exterminar toda uma futura geração. Olha o que diz em Daniel capítulo 1 do versículo 3 ao 4. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a estes jovens a língua e a literatura da Babilônia. Então, agora, jovens, vocês não vão mais ter esses princípios aqui. Agora, essas vestimentas de vocês está tudo eliminado. Vocês vão seguir o nosso padrão, é o nosso vocabulário, é o nosso jeito, é a nossa literatura. Vocês vão ler os nossos livros, vocês vão inteirar do nosso conhecimento. Entende? E aí, gradativamente, o inimigo vai começando a roubar. O inimigo vai começando a dissipar, o inimigo vai começando a eliminar. Nos anos 70, eu acho que é anos 70, teve muito um movimento hippie nos Estados Unidos. Tinha Woodstock e tal, o pessoal falava faça sexo, não faça guerra, faça amor, não faça guerra. Essas palavras foram muito exaltadas na época. E os jovens começaram a se entregar para as drogas. Aí começou a existir maior número de drogas, começou a aumentar o número de criminalidade. E aparentemente você fala, poxa, uma geração doida, né? Mas você já viu o reflexo daquela geração hoje? Você já viu que se tornaram os filhos daquela geração hoje? Você já viu como está hoje o mundo? Como está a juventude de hoje? Você já acessou a rede social e deu uma folhada para ver o nível que a juventude tem hoje? O nível de conhecimento, o nível de valores. Irmão, isso não existe praticamente. Isso está diluído praticamente.
Então o diabo, ele não vem com a intenção de simplesmente acabar com a sua vida. Ele quer acabar com o seu legado. Ele quer acabar com as coisas que você pode deixar como herança. E entre esses nós falamos muito a respeito de uma palavra que é pouco entendida, que é o tradicionalismo. O que é o tradicionalismo? É aquilo que a minha avó passou para minha mãe passou para mim. Quando eu era pequeno, eu deitava na cama lá no sítio da minha avó e ela contava historinhas. Eu nem ouço essa história hoje. Aí eu consegui pra Sara, eu comprei um livro, que é um livro de contos clássicos. E lá tava os contos. Mas você vê como as coisas, elas vão assim se perdendo. Por isso que eu falo muito aqui a respeito de nós passarmos os princípios bíblicos para os nossos filhos. Você orar com a sua família, você jejuar com a sua família, você ler a palavra de Deus com a sua família. Hoje a gente tem tecnologia, então dá para ver série bíblica, filme bíblico, desenho bíblico, louvor bíblico. Sabe, você se encher dessas coisas, porque se nós não fazemos isso, quem vai fazer? E Nabucodonosor, louvado seja Deus, que aleluia, como nós dissemos um pouco acima no texto, que é um caldeus, louvado seja Deus, é um demônio andarilho. E qual que é a ideia de um demônio? Qual que é a ideia de um andarilho? Ele vai parar onde der para parar. Onde estiver mais aconchegante, o andarilho vai parar. Você já viu cachorro de rua? Você começou com um pouco comidinha para o cachorro de rua, o que vai acontecer no dia seguinte? Ele vai estar lá. Então o diabo, ele tem muito do que se alimentar das nossas vidas. Nós somos luz, nós somos sal, nós somos a diferença. Então o espírito das trevas tem o tempo todo o intento de nos atormentar. E ele vai atormentar essa geração de jovens. Ele vai corromper essa geração de jovens. Ele vai dizer para essa nova geração: não, você não precisa cumprir princípios, você não tem que trabalhar, esse negócio de tradicionalismo é coisa do passado, é arcaico, né? Não fica... E vai se perdendo a essência, vai se perdendo quem somos, aonde estamos. Amados, se nós não sabemos trabalhar com a questão do tradicionalismo, nós perdemos o passado, e o passado que norteia o nosso futuro desaparece. Aí o que o jovem vai falar? Eu sou o agora, eu vou fazer agora, eu vou aproveitar muito minha vida agora, eu vou fazer o que eu tenho que fazer agora. Tem jovem que fala assim: não, eu vou para a igreja quando eu tiver mais velho, agora eu vou curtir. Porque ele não tem mais na mente dele essa referência. Ele não tem história para se embasar, e ele não tem um futuro para construir. Ele vai ter só na essência dele o aqui e o agora. Só que o aqui e o agora é vazio. O aqui e o agora é frio, irmão. O aqui e o agora não tem placa falando vire a próxima esquerda. Não tem. E a pessoa fica andando em ciclo. O que aconteceu com o povo de Deus quando teve medo de possuir a terra? Josué foi um dos únicos corajosos que se levantou e falou assim: ei, vamos lá, nós vamos conseguir conquistar. Não, Josué, tem gigantes. Moisés, é melhor não entrarmos nessa terra agora. O que aconteceu com esse povo? São 40 anos andando em círculos. Quer dizer, foi perdida uma geração inteira. O que estava acontecendo aqui no mundo espiritual é que o diabo estava possuindo ali o povo de Deus, deturpando tudo que tinha sido colocado como princípios para o povo de Deus e acabando, eliminando toda uma geração. E o que você faz num contexto desse? Vocês já ouviram essa palavra muitas vezes. E vocês sabem que teve algumas pessoas muito doidas de Deus que foram parar na Babilônia. Entre elas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, amigos de Daniel. Irmãos, vamos colocar assim, irmãos em Cristo, que tinham sido levados para esse mesmo lugar. Um lugar que ia fazer de tudo para que eles pararem de praticar o que eles praticavam. Só que algo chama atenção aqui. A Babilônia, ela era bem diferente do Egito, porque o Egito escravizava. O Egito subjugava o povo e escravizava. Você tinha que trabalhar. Na Babilônia não.
Na Babilônia eles falaram assim: vocês querem fazer o culto de vocês? Pode fazer. Vocês precisam de uma sinagoga? Eu autorizo vocês a montar uma sinagoga. Porque o diabo, ele não vem no intento de fazer a gente perceber que estamos sem liberdade, não. Ele vem no intento de dar mais liberdade. Então eu não tenho que roubar o que você tem, mas eu vou dar opções a mais para você. Eu vou te dar outras alternativas de caminho. Eu vou dar outras coisas para você experimentar. E nesse mundo de coisas a serem experimentadas, a pessoa ela começa a se perder. Mas esses homens de Deus não se perderam, não. Olha o que diz. Daniel, ele colocou em seu pensamento: eu não vou participar desse grande banquete. Porque a ideia do rei era que eles se alimentassem bem, se fortalecessem para se apresentar para o rei. E nesse percurso, Daniel falou: não, eu vou ficar aqui de jejum. Mas Daniel, se o rei vê que você está fraco, eu vou ser penalizado. Daniel fala: fique em paz. Eu não vou estar fraco, eu vou estar bem. E no final das contas, esse é o cenário que acontece. Daniel, ele vai aparecer na presença, apesar de todo o contexto conspirar contra, ele vai aparecer na presença do rei são, saudável, com aparência boa. Mas eu queria deixar aqui para vocês descrição do pecado em 3 categorias. Olha o que diz em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Sabe aquela pessoa que se acha a última bolacha do pacote, que ela fala: não, eu posso, eu faço, eu aconteço? São coisas do mundo, são patrocinadas pelo diabo, são coisas que vêm para nos desvirtuar da palavra de Deus, os princípios da palavra do Senhor. Primeiro, dessas categorias de pecado, primeiro, concupiscência da carne, é uma paixão descontrolada da carne. E quantas pessoas caminham nessa ideia do descontrole da carne? Hoje em dia tem até psicólogo falando: não, as crianças elas precisam lidar com a questão da sexualização desde a sua infância, elas precisam ter contato. Irmão, isso é uma coisa absurda. Tem outra turma de pessoa que fala que o pedófilo na realidade é uma pessoa que precisa ser bem cuidada e tal, porque é um coitado da sociedade, é uma pessoa que tem problemas mentais e tal. Então quer dizer, começa a tirar a razão óbvia das coisas que estão e começa a patrocinar aquilo que é errado, aquilo que é imoral, aquilo que não é certo, começa a ser levado em consideração. O que faz essas pessoas se reunirem para adotarem esse tipo de pensamento, se não influências espirituais do diabo, que vai soprando, que vai colocando, que vai trazendo certas visões, certos pensamentos. Segunda categoria, concupiscência dos olhos. Terceira, a soberba da vida. As pessoas vão caminhando, né? A música lá do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a pessoa vai caminhando em desgraça, em desordem, em descontrole, sem seguir a Deus, sem estar nos princípios de Deus, sem estar abraçada com o Senhor Jesus, que pode curar, que pode libertar, que pode trazer paz. Está caminhando num caminho de horror, num caminho de ranger de dentes. Olha só, a soberba da vida. Primeiro, houve uma desconstrução cultural dos israelitas nos anos de cativeiro. Os caldeus agora vão ensinar suas histórias e sua literatura, que foi o que eu disse. Então a soberba da vida, ela vai promovendo para esse povo que gradativamente vai indo. São várias fases. Primeiro vão esses jovens mais formosos, mas gradativamente o povo ele caminha para morar na Babilônia. Israel vai ficar praticamente deserta. E esse povo começa a trabalhar com os babilônicos, começa a entender a cultura babilônica, começa a entender a linguagem babilônica, começa a entender sobre os deuses da Babilônia. E aí sabe o que o povo de Deus se torna? Um povo passivo. Sabe, paz e amor? Não.
O que importa é a paz. O que importa é a tranquilidade. Como tranquilidade se o povo está desviado? Se o povo está fora dos caminhos do Senhor? Se o diabo está usando de gato e sapato, como ficar calado? Como ficar omisso e não denunciar o erro? E não denunciar o pecado? E não denunciar as coisas que não são de Deus? Como eu posso ficar passivo? Como eu posso dormir em paz, sabendo que tem pessoas que estão caminhando para o inferno, sem conhecer o Evangelho Salvador de Cristo? Como? Eu acho que esse foi o sentimento de Daniel. Ele falou: eu não posso negociar isso. Eu não posso submeter o que eu aprendi, a minha intimidade com Deus, a isso. Então o raciocínio lógico não é o ambiente que me influencia, mas eu tenho que influenciar o ambiente. Daniel influenciou o ambiente, Daniel influenciou o reino, Daniel foi um homem do alto escalão real, Daniel foi alguém referência. E por que que ele conquistou tantas coisas na vida dele, enquanto ele estava numa terra que não era a terra dele, num povo que não era um povo dele, convivendo com deuses que não era o Deus verdadeiro de Israel? Porque ele não abandonou os princípios de Deus. Se você não tomar posse, os demônios tomarão. Se você não entender que estamos em guerra, o diabo ele já entendeu que estamos em guerra. E para ele vai ser mil maravilhas se você não entender o que está acontecendo. Vai ser mil maravilhas. Porque aí você se torna um crente paz e amor. O crente da tranquilidade, né? Agora está até surgindo o crente do coach, que é o crente que não vamos falar de inferno, não vamos falar dessas paradas doidas, não vamos falar que Deus, vamos falar só que Deus ele é amor, Deus ama. Deus ama como você está. Deus não ama como você está. Deus não se agrada do seu jeito. Deus não se agrada das suas atitudes. Deus não se agrada dos seus pensamentos. Mas Ele se agrada quando você reconhece que você é falho. Quando você se arrepende. Quando você fala: Senhor, realmente eu preciso de Ti. Porque eu estou fora dos princípios. Eu estou fora da visão do que eu devo ser conforme a Bíblia. A igreja deve voltar com pregações raízes, meu irmão. Nós estamos vivendo uma onda da igreja, uma igreja principalmente neopentecostal, que é prosperidade, é a grana, é a riqueza. Essas coisas vão ficar, meus irmãos. A riqueza vai ficar, a roupa vai ficar, mas a sua alma ela será penalizada pelas atitudes que você tomar enquanto em vida. O Brasil deve voltar a pregar a palavra de Deus de fato. Verdadeira palavra de Deus. Que verdadeira palavra é essa, Dércio? Arrependimento, irmãos. Cruz, Jesus, renúncia. Você sabia que tem pastor que evita pregar certas coisas na igreja porque tem sempre um membro que tem dá um dízimo grande? E aí esse membro fala: ô pastor, essas coisas que o senhor falou é muito pesada. Aí para o pastor não perder o membro, porque o membro dá um dinheiro alto para a igreja, ele passa a evitar certas palavras. Eu ouvi isso quando eu estava na Argentina. Nós temos uma igreja lá muito grande, irmão, coisa de 2.500 membros. Tem um estúdio de ensaio, um negócio formidável. Aí o pastor compartilhou e falou: perdi alguns membros aqui. É, pastor? Sim. Por que o senhor perdeu? Porque eu falei a verdade. Então isso é importante, nós estamos enraizados sobre a verdade da palavra de Deus, irmão, e isso doa a quem doer. Nós não podemos nos submeter ao sistema desse mundo. Nós estamos numa guerra em que o diabo está tentando paralisar a palavra de Deus de ser anunciada. Ele está tentando nos tornar crente pacífico, omisso, que aceita tudo e todos como estão. Olha o que diz em Daniel, capítulo 3, do 16 ao 19.
Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servirmos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará da sua mão, ó rei. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses, ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu. Ele se enfureceu tanto que Sadraque, Mesaque e Abidnego, que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Vocês estão afrontando meu Deus? Meus deuses? Aqueça essa fornalha 7 vezes mais. Lança esses camaradas. Vamos fechar a boca deles. Cadê esse crente? O crente, se você encosta um pouco na parede hoje e fala para ele: olha, você precisa ter mais compromisso, você precisa ter fidelidade com Deus. Você fala: ô, pastor, já está me intimando, eu vou sair dessa igreja, porque não aceito o confronto. Irmão, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que não se pode mais falar palavras duras, só palavras afagáveis, amáveis, que vão de encontro com o bel prazer de todos. A palavra de Deus não está aqui para atender o coletivismo. A palavra de Deus não está aqui para atender o identitarismo. A palavra de Deus não está aqui para atender nenhum tipo de ideologia. Hoje no Brasil, uns falam assim: eu sou de direita, outros de esquerda. Então uns falam: se você votar em fulano, você vai para o inferno. Se você votar em ciclano, você vai para o inferno. Mas eu te digo que Deus, Ele é maior do que todas essas questões ideológicas. Está acima disso. Ah, pastor, você está querendo dizer que então nós estamos acima? Não, eu estou querendo dizer que a palavra de Deus está acima de qualquer ideologia deste mundo. Todas elas são fracassadas e todas elas apontam para o inferno. A única que te leva para o céu é a palavra do Senhor Jesus. Está pronto para ser lançado na fornalha? Hoje Deus vai abrir seu mundo espiritual. Hoje você vai ver a guerra espiritual que nós estamos enfrentando. Eu vou orar por isso, irmãos. Eu vou orar por isso como pastor dessa igreja. Vocês verão o que está acontecendo no mundo espiritual e vão poder entender que às vezes vai ser necessário sim você ser desafiado a ser lançado numa fornalha por falar certas verdades, por não abandonar certos princípios da palavra. No livro de Daniel, capítulo 3, do versículo 25 ao 26 diz: olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servo do Deus Altíssimo. Olha só, ele reconheceu a autoridade, ele reconheceu a soberania. Então quer dizer, o próximo, ele não vai reconhecer a autoridade de Deus na minha passividade, mas ele vai reconhecer a autoridade de Deus na minha autoridade. Não na minha autoridade física, mas na autoridade espiritual que Deus impôs sobre minha vida, que Deus derramou sobre minha vida. Esse mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, servo do diabo e seus adeptos, vai dizer assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Então os 3 amigos saíram do meio do fogo, irmão, do meio do fogo. Por que eles conseguiram ter essa experiência espiritual? Porque eles não se dobraram para os deuses, porque eles não se dobraram para as leis impostas por aqueles homens. Tem que se dobrar para adorar a estátua de Nabucodonosor. Nós não nos dobraremos, nós não nos curvaremos. Mas olha, vai ficar chato, só vocês 3, todo mundo se dobrou. Eu não sou todo mundo, eu sou servo do Deus Altíssimo, e eu não me dobrarei, eu não vou me render
render a esse padrão terreno e moral, eu vou continuar servindo ao Deus Todo-Poderoso. Se você quer ter experiências espirituais com Deus, se você quer ter vivências poderosas com Deus, esteja disposto a ser desafiado, a ser afrontado, muitas das vezes a ser lançado numa fornalha ardente de fogo. Olha, eu acho bom aqui na escola você não ficar falando que você é crente. Aqui na universidade eu acho bom você não falar que você é crente. A maior parte dos jovens que faz faculdade, a maior parte, acho que é 7, a cada 10 jovens que se formam numa faculdade, 7 abandonam o cristianismo. Por que será que abandonam o cristianismo? Deixo para você refletir sobre isso. Eu quero que você saia daqui com uma ira santa e vai para a guerra. Eu quero que você saia daqui falando: eu não quero ser o mesmo. Eu não quero ser o mesmo. Eu não aceito ser o mesmo. Eu não aceito ter um ano igual ao ano passado. Eu não aceito viver da forma que eu estou. Eu quero mais. Eu quero viver mais intensamente. Eu quero usufruir mais da presença de Deus. Eu quero ter mais comunhão com Deus. Eu quero poder ter mais experiência com Deus. Eu quero poder acumular mais histórias poderosas na presença de Deus para compartilhar. Eu tenho que querer isso, irmão. Isso é ira santa. É você não se conformar, é você não se dobrar, achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Estamos numa guerra espiritual e o diabo quer ver você paralisado. O diabo quer ver você engessado espiritualmente. Eu faço como dá, eu vou como dá, eu estou no meu jeito que dá. Não, eu vou fazer mais. Eu vou me dedicar mais, eu vou me consagrar mais, eu vou jejuar mais, eu vou tomar um posicionamento. Tem alguns que falam assim: não, eu vou tomar vergonha na cara. E é isso, é posição de servo de Deus. Não engane a si mesmo. Não se auto-engane, achando que está tudo bem, quando não está tudo bem. Quando Deus está requerendo mais de você, e você está achando que está tudo bem do jeito que está, não está bem. Esse jeito pode levar você para o inferno. Esse jeito pode fazer você estar afastado de Deus, achando que está perto dEle. Por favor, se coloque em pé em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, aleluia, Senhor. Quantos creem que Deus está aqui nesse lugar? Quantos creem que o Espírito Santo de Deus está aqui ministrando? E eu te faço uma pergunta: você acha que o diabo não está sondando aqui a terra? Não está espiando? Não está olhando sua vida? Não está falando: o que eu posso fazer para esse? Qual pedra eu posso colocar para você dar uma escorregada? Então uma situação muito séria, irmão. É séria para nós que estamos aqui, é séria para quem nos assiste. Porque se Deus existe, o diabo existe, ele não está de brincadeira. As coisas estão acontecendo no mundo, não dá para explorar muito a parte escatológica aqui nessa noite, mas temos muitos sinais que estão acontecendo, sinais bíblicos. Irmão, nós estamos falando de uma palavra de Deus que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, e que é real, está acontecendo agora, nesse momento. E o diabo está se preparando, e o diabo está influenciando, e o diabo está causando. E então até quando eu vou ficar de braço cruzado falando Deus é amor? Até quando eu vou ficar de braço cruzado falando o jeito que eu estou servindo a Deus está bom, porque esse é o que dá para eu fazer? Acho que eu falei na semana passada, Deus não quer um espaço na sua agenda, Deus quer ser a sua agenda. Deus não quer ter um espaço do seu dia, Deus quer ser o seu dia. Deus não quer um pedaço da sua vida, Ele quer estar inteiramente
na sua vida. Ele quer fazer parte, Ele quer fazer parte dos seus dias. Ele quer tornar os seus dias poderosos na presença dEle. Ele quer fazer você ser uma bênção para você e para as pessoas que estão em sua volta. Deus quer mais de nós. Estamos em guerra. E quando se está em guerra, eu não posso ficar dormindo até tarde no acampamento, irmão. Eu não posso ir para fora do acampamento sem as armaduras e ficar lá olhando para a lua. Eu não posso querer reunir os outros integrantes do exército e falar, vamos fazer uma churrascada aqui. Eu não posso fazer isso. Se nós estamos em guerra, irmão, eu nem durmo direito. Se nós estamos em guerra, irmão, você já viu aquele filme de guerra? O cara fica com a arma lá, irmão, deitado, ele está só esperando o comando. Ele está só esperando o sinal, ele está só esperando ali o comandante aparecer para falar, ó, vai, entra pela esquerda, outro entra pela direita. Ó, fulano vigia dali, ciclano vigia daqui. Alguém tem que vigiar na sentinela. Alguém tem que estar ali com os olhos atentos, olhando para um lado e para o outro, porque o diabo ele procura que alguém dê aquela dormida para ele entrar, para ele fazer a arruaça. Ele vem para destruir, meu irmão. Ele quer acabar com a gente. E o que vai nos fazer permanecer em pé, servindo ao Deus verdadeiro, é o nosso comprometimento com a palavra de Deus. É a nossa oração, o nosso jejum, é a nossa entrega, a nossa renúncia. Feche seus olhos, Senhor Jesus. Espírito Santo de poder e grande glória, Senhor. Pai, eu repreendo, Pai amado, toda a influência demoníaca que queira vir, Senhor amado, para causar divisão, para causar contenda, Deus, para querer causar distúrbio. Senhor Jesus, Tu és um Deus de ordem, Senhor. Quando o Senhor criou as coisas, Pai, foram de maneira organizada e ordenada, Senhor. O Senhor criou coisas com propósito, Senhor. E Deus, nós queremos que o Senhor nos chamou para isso também. Portanto, meu Pai da glória, venha nos equipar, venha nos forjar, venha, Senhor, eliminar qualquer brecha, qualquer resquício que queira vir para nos influenciar, que queira vir para nos paralisar. Pai, nós não queremos ser engessados espiritualmente, nós queremos ser crentes constantes, nós queremos ter convicção do Deus que nós servimos, nós queremos fazer mais, nós queremos nos dedicar mais. Em nome de Jesus Cristo, que haja o derramar do Teu Santo Espírito, que haja o renovo do Teu Santo Espírito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que nós vamos colocar as lentes espirituais, que nós vamos trabalhar com um filtro espiritual para selecionar aquilo que é de Ti, aquilo que não é do Senhor, que nós tenhamos discernimento, que nós tenhamos unção e autoridade, Senhor, que nós tenhamos, Senhor, visões, que nós tenhamos sonhos. Nos levanta, Pai, nos levanta com autoridade, Pai, da verdadeira palavra do Evangelho. Quantos falsos homens de Deus são levantados hoje para distorcer a palavra de Deus, para querer teorizar a palavra de Deus, para querer subjugar a teorias humanas e racionais a palavra de Deus. Quantas pessoas que se dizem homens de Deus, quantas pessoas que se dizem teólogos, Senhor, estão enganando multidões, estão influenciando milhares pela internet com seus discursos. Meu Deus, livra-nos, Pai, livra-nos dos falsos profetas, livra-nos dos falsos profetas. A Tua palavra fala que muitos dirão que vieram em meu nome, que são de mim, mas não são. Senhor, livra-nos desse mundo perverso, livra-nos da vontade da nossa carne, Senhor, que nós possamos andar em espírito, que nós possamos entender essas questões espirituais, Senhor. Vem sobre a Sua igreja, Jesus, essa noite, nos ajuda, nos direciona, Senhor Jesus. Trabalha em nossas vidas, Senhor, trabalha em nossos corações, Senhor, trabalha em nossas mentes, Senhor.
Vem nos despertando, Pai, dia após dia para orarmos, para jejuarmos. O ano virou, Pai, mas o chamado não virou. O ano virou, Senhor amado, mas o propósito não virou. Ele é o mesmo. O Senhor está chamando a sua igreja para um arrependimento. O Senhor está chamando a sua igreja para orar, para jejuar, para buscar, Senhor. E nós nos submetemos à tua vontade, Pai. Nós nos submetemos à tua vontade, Senhor. A tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Jesus. Nós nos submetemos sobre a tua vontade, Jesus. Aleluia. 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 Se você querer, fala amém. Bem forte para Jesus. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Aleluia. Sou Igreja de Deus.